Fala, meu povo, beleza? Hoje no Rodrigão Comenta eu vou falar sobre o cancelamento do maior youtuber de todos, o MrBeast, o cara que é o maior do mundo, né? Ele ficou conhecido por fazer obras de filantropia, até teve um vídeo que eu fiz no Rodrigão 1002 falando sobre o cara que num dos vídeos que ele fez, ele construiu poços de água na África, né? This is the first of 100 wells we're gonna build in this video. Oh, water! You just witnessed a small village in Kenya get access to unlimited clean drinking water in less than a second. One down, 99 more wells in Africa to go. You're gonna love this video. Que foi uma obra filantrópica que ele fez, um negócio muito legal que eu achei, e que aquele vídeo tinha um tom onde eu mais criticava as organizações que falavam mal das ações que eles estavam fazendo do que qualquer outra coisa. E teve dois ex-funcionários dele, dois caras que trabalhavam com ele, que fizeram um expose dele mostrando que os vídeos onde ele faz os conteúdos dele, os vídeos que ele faz com os desafios são fraudes. Vídeos que são muito bem feitos, inclusive, sabe? Muito daquilo ali realmente parece verídico. Mas os caras mostraram que é tudo encenado. Tudo é uma grande encenação. Antes de falar sobre a situação e dar as minhas opiniões sobre o assunto, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe. Como você sabe, esse aqui é um canal paralelo, né? Onde é um canal que segue em paralelo com o Rodrigão 1002, onde eu faço esses conteúdos onde eu mais dou minha opinião e fugindo um pouco do conteúdo cultural que é do Rodrigão 1002, certo? Então vamos lá. No dia 24 de julho, o funcionário que tem o nome... Como é que é o nome do cara mesmo? Eu anotei aqui, mas o cara bota uns troços assim. Dogpack 404, né? Ele fez um vídeo de 53 minutos e 38 segundos intitulado o seguinte: I worked for MrBeast, he's a fraud. Ou seja, uma tradução literal, né? Eu trabalhei para o MrBeast e ele é uma fraude. Então nesse vídeo que ele vai mostrando tudo, ele tem um cenário atrás onde ele vai pontuando e tal, o negócio, e mostrando todos os pormenores. E depois teve uma outra funcionária, que é a Eva Chris Tyson, que através de um servidor do Discord, ela mostrou comentários inapropriados do MrBeast e tal, que aparentemente era um cara muito gente boa e no fim das contas acabou sendo um escroto. Basicamente é isso aí. Se vocês quiserem saber mais, né? Não vou me alongar nisso porque o contexto é esse, mas nós vamos falar sobre outra coisa. A gente percebe, à medida que as coisas vão andando, isso sempre foi assim, tá? Isso não é porque é a internet, ou porque é o MrBeast, ou por qualquer outra coisa. A gente está sempre atrás do novo salvador, ou do novo ídolo, ou da nova pessoa a ser exaltada, a nova pessoa a ser falada, a nova pessoa a gente ficar admirando. Seja na música, seja em qualquer coisa. Música, filme, livro, qualquer coisa. A gente fica encontrando ídolos para ficar apaixonado, e qualquer coisa que aquele cara bota para fora, a gente começa a elogiar. No universo literário, que é o universo que eu trabalho no outro canal, o maior exemplo disso é o Stephen King. O Stephen King tem uma legião de fãs que os caras babam o ovo dele de uma forma que não interessa o que ele diga, não interessa o que ele escreva. Nada, simplesmente nada. Mesmo os livros que são unanimamente, pelas pessoas comuns, que nem o livro dele, que são unanimamente ruins, as pessoas conseguem enxergar ruindade naquilo. Eu tenho até alguns amigos que têm opiniões mais críticas, como a minha, que deixam muito claro que são opiniões que, não, esse aqui eu até gostei, mas realmente tu aponta uns problemas e tal. E talvez eu não tenha tanta unanimidade com os fãs de King justamente por causa disso. Tirando fora o Edilton, porque o Edilton, do Stephen King Brasil, é um cara que ele está apto a escutar as opiniões e para ele está tudo certo, né? Ele não tem problema com isso, né? A gente consegue debater tranquilamente sobre o assunto. Mas esse endeusamento, essa situação de tu pegar ali e não perceber que os teus ídolos, que as pessoas que estão na tua volta são suscetíveis a falhas, isso acontece no planeta inteiro, não é coisa só do MrBeast. Semana passada, quando o Silvio Santos veio a falecer, eu estava na casa do meu sogro almoçando e ele estava lá olhando o jornal, e aí apareceu uma senhora segurando um aviãozinho de R$20, daqueles que o Silvio Santos atirava na plateia. Não me entendam mal, para mim o Silvio Santos foi um gênio da televisão brasileira, tá? Não me entendam mal. Mas é a questão de endeusamento. Aquela mulher deu um depoimento lá como se tivesse aquilo que ela tinha na mão ali, ela não tinha nem desmontado o avião, e meu Deus do céu, o Silvio Santos pegou nesse avião, sabe? Cara, ok, pode ser o teu maior ídolo da televisão, aquela coisa toda, e eu até entendo isso, mas, porra, a gente está nessa situação que a gente está, política, econômica, enfim, qualquer coisa, que vai justamente por causa disso, né? Por causa dos ídolos, né? Porque de um lado tu tem um ídolo de esquerda, mor, e do outro lado tu tem um livro de direita, mor.
direita, né? Enfim. E aí essas divisões permeiam, elas colocam uma neblina na tua frente que tu não enxerga mais nada, né? Tu não consegue ver aspecto nenhum, e aí tu é controlado. E esse é o grande problema. Quando o MrBeast faz uma situação dessa, mesmo que ele tenha boas intenções, e aí que tá o problema, né? O inferno tá cheio de boas intenções, porque é pra lá que vão as boas intenções todas. Porque os poços da África que o cara fez, eu não tiro o mérito dele, não é isso. Vê a felicidade no vídeo que ele colocou ali, que só tem, né? Ele só botou isso lá. Mas e o depois, que isso tem que ser visto e tal, a capacidade das pessoas continuarem tocando aquilo ali, porque é aquela história, não adianta tu entregar o peixe, né? Se tu não ensinar a mexer com a vara de pescar, não adianta. As pessoas têm que aprender a subsistir. E isso é o grande problema da idolatria que se cria em função do aparecimento público, porque daí qualquer um que aparece, e isso é muito importante falar agora, porque nós estamos às vésperas das eleições municipais, né? Tem um monte de escândalo estourando agora, e de comida, o donativo sendo encontrado em tudo que é depósito de prefeitura que foi arrecadado por aí, que era para ter vindo aqui para o Rio Grande do Sul, para os caras que estão desabrigados, e não se enganem. Ainda tem gente desabrigada, tá? Que ainda está dependendo da ajuda do Estado, porque nós vamos levar anos para sair desse buraco que a gente entrou aqui por causa dessa enchente que deu, e que o dinheiro, essas coisas estão sendo colocadas para fora agora, né? Entende que existe um monte de coisa nesse contexto, que se você pegar essa situação do MrBeast, que é um exemplo pequeno, ele é grande no universo dele, mas ele é pequeno dentro de um contexto humanitário, ele mostra exatamente o momento que a gente vive, né? Que é um momento complicado, onde as pessoas procuram os seus idólatras para ficar babando o ovo e para ficar ali o tempo inteiro falando sobre isso, né? Exigindo essa idolatria cega e não percebendo as falhas. Porque o importante é você ter esses ídolos para você se espelhar no lado bom. E esses ídolos, justamente por eles serem suscetíveis às falhas, você perceber as falhas e você melhorar. Porque ídolos servem para isso. Porque senão você se torna um fantoche desses ídolos. Você vai fazer exatamente o que eles querem. Então, assim, nós humanos, pessoas, somos feitos de coisas boas, coisas ruins, erros e acertos. A gente não vai acertar todos e também não vai errar todos. Então, a gente tem que estar suscetível à crítica, a gente tem que estar suscetível a ficar se vendo de uma maneira onde tu possa ser criticado e ficar se questionando o tempo todo. Porque o questionamento tem que ser a base de todo o conhecimento que a gente tem. De tu pegar uma reportagem do cara e assim, vamos lá, o Dogpack 404, ele tá 100% certo? Não sei, cara. Não sei. Mas isso aqui serve de base para tu ficar se questionando. Ah, pois é, cara, mas será que o MrBeast é tão bonzinho assim? Será que ele é tão altruísta? Entende? Porque quando eu vejo isso, eu vejo uma geração inteira de pessoas emburrecidas, seguindo Felipe Netos da vida, seguindo Castanhares da vida, e seguindo, sei lá, tantos outros canais que produzem uns conteúdos que vão te emburrecendo, aqueles conteúdos gritados, aquelas coisas, sabe, que não te trazem, não te agregam em nada, não te transformam em nada, não te beneficiam em nada, não te melhoram em nada. E isso é assustador, porque são manadas de pessoas que fazem isso, são manadas de pessoas que seguem esses caras por ter justamente esse conteúdo mais fácil, porque não te tira da zona de conforto. Quando eu fiz um conteúdo na semana passada, falando sobre o Aldous Huxley, no canal, eu não resenhei o livro Admirável Mundo Novo. Apesar de já ter lido, eu preciso reler ele para poder resenhar com mais propriedade agora, com a idade que eu tenho, enfim, essa história toda. Mas eu falo sobre um artigo, onde eu leio um artigo falando sobre a capacidade que o Huxley tinha de enxergar que as pessoas, com o passar do tempo, elas gostariam cada vez mais do controle. E essa é a grande verdade. O ser humano, de um modo geral, ele tende a querer ser controlado. E o que te move ao contrário, ou o que te move a sair do controle, é tu não estar sendo controlado pelo ídolo que tu quer. Então pensem comigo o seguinte: hoje existe um espectro que está sendo controlado pelo ditador que eles querem. Então aquilo ali está quentinho, está acalentador. Não, agora, nesse momento, quem está lá é o cara que eu quis e eu não vou questionar ele de forma nenhuma. Ele pode fazer os maiores absurdos que forem, eu jamais vou questionar ele. Porque tu vê no outro governo do ódio, o governo do ódio a gente lutou contra, então eu não posso questionar ele. Mas ele, ele é dos pobres, ele entende? Então tu vai ficar o tempo inteiro defendendo o teu ditador. E não se enganem os do outro lado não, tá? Porque era igualzinho. Era igualzinho. Eu vou fazer de tudo, eu vou defender o mito,
Porque senão o PT volta. Aí, tá de volta. Voltou. Por quê? Por culpa do mito. Entende que são essas coisas? Quando a gente coloca as esperanças inteiras de 200 milhões de pessoas em cima de um ídolo só, tu nada está mais sendo do que massa de manobra daquelas poucas pessoas ali que estão comandando o poder inteiro. E isso que está acontecendo agora, que está todo mundo falando, Alexandre de Moraes, aqui e tal, cara, isso foi tudo arquitetado e foi deixado passar pelo governo do mito, aconteceu para chegar agora e está exatamente isso. E a gente está colhendo exatamente o que foi plantado, porque o povo foi omisso. Tinha gente avisando disso lá atrás. Prestem atenção. Se vocês forem olhar vídeos antes, lá atrás, lá quando estava se falando de lava-toga, não sei o que e tal, ninguém deu a real vazão. Hoje está todo mundo com medo do STF. Mas quando se falou em lava-toga lá atrás, ninguém quis fazer. Ninguém quis meter a mão. Ou poucas pessoas quiseram fazer. Vocês entendem que uma coisa está correlacionada à outra. Porque elas estão intimamente ligadas na capacidade das pessoas de colocarem outras no pedestal para ser seguidas. Simples assim. Então, da mesma maneira que a gente tem os políticos nos pedestais, a gente tem os youtubers nos pedestais. E isso é surreal. Porque daí tu vai olhar as opiniões dos caras, e tu até pode ter a tua opinião, mas tu vai olhar o vídeo do cara, pois é, entende? Não, mas se tu tem uma opinião divergente da dele, por que tu não sustenta a tua opinião? Azar que o cara tá dizendo, não interessa, tu tem a tua. Ah, tu pode mudar? Pode, claro. Se ele disse alguns argumentos que tu realmente concorda e que faz sentido dentro dos teus valores, ok. Mas e aí? Entende que a gente precisa abrir um pouco a mente para essas coisas? Então assim, vamos continuar mantendo as nossas orelhas em pé, os nossos olhos bem abertos e prestar bastante atenção nesses sinais. Quanto mais questionarmos, quanto mais mantivermos as nossas leituras em dia e quanto mais estivermos atentos ao que está acontecendo, melhor nos sairemos em nossas decisões. Questionem-se, gente. Não parem de fazer isso. É necessário e é preciso. Quando aparecem esses youtubers da vida produzindo conteúdos desse nível, com essa qualidade técnica e mostrando esse tipo de coisa, cuidado. Normalmente existe uma corporação gigantesca em volta dele, com muito dinheiro, fazendo muita coisa e levando muita gente atrás. Certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Continue se inscrevendo no canal. Vamos fortalecer esse segundo meio de comunicação aqui, que gira em torno desses conteúdos mais subjetivos, porém com opinião. E vocês, o que acham? Quais são os seus youtubers? Os seus youtubers de estimação, certo? Forte abraço a todos e até o próximo.